Eu quero falar um pouco sobre angústias. É claro, a gente vai falar sobre outras coisas dentro do texto que nós vamos ler nessa noite. Mas eu quero falar, trazer o cerne da mensagem e vai ser sobre angústia. A gente tem orado muito para que Deus nos dê o espírito de revelação, né? Eu e a Bispa, nós estamos muito focados nisso. E nessa noite eu não quero apenas aqui falar. Eu quero ser uma flecha, tá? De Deus na sua vida. Para acertar no lugar certo aí da tua alma, do teu coração, da tua família. E eu tenho certeza que esse tempo vai ser um tempo muito precioso para nós, um tempo muito abençoador. Vamos orar para que Deus nos dê o espírito da revelação e que seja uma noite de revelação nessa noite dentro da palavra. Amém? Que Deus fale com você e que quando termine essa live você diga: Bispo, olha, essa palavra se encaixou no contexto da minha vida e eu ouvi verdades a respeito daquilo que eu estou vivendo nessa noite. E esse é o desejo do nosso coração. A gente não tem nenhum desejo aqui de promover o pregador. A gente quer promover a palavra que Deus já colocou no nosso coração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha nos conduzir, venha nos direcionar, ó Deus. Que haja revelação, Senhor, nessa noite. Que os Seus filhos, Senhor, possam ser abastecidos e nutridos da Tua palavra. Não da minha inteligência, Senhor. Não da minha sabedoria, não da sabedoria humana, mas que seja a sabedoria do alto, Senhor. Que Tu possa, Senhor, revelar aos Teus filhos, que Tu possa dar sinais, Senhor, daquilo que eles sentiram essa semana, daquilo que eles falaram essa semana, daquilo que eles estão projetando, daquilo que é dúvida dentro do coração, Senhor. Que Tu possa nos libertar nessa noite através da palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Que haja, Senhor, um grande mover, ó Pai, nessa noite em nossa vida, em nosso coração, e que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? Vamos ao texto da palavra, 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que esse texto fala para nós. Nós vamos falar um pouco de angústia, nós vamos falar um pouco de tristeza, mas nós vamos falar também de posicionamentos. Posicionamentos que a gente precisa ter na vida, não apenas em Deus, mas na vida, queridos. O mundo tá carente, sabe, de gente que se posiciona, sabe, de gente que tem iniciativas saudáveis. O mundo tá carente disso. Vamos ler aqui, capítulo 30, de 1 Samuel, versículo 1. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul de Ziclag e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Eunã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi, e então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa, alcançá-la-ei. E lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Amém? Vamos meditar em algumas coisas aqui.
E eu vou falar uma coisa para vocês. A palavra do Senhor, Hebreus vai dizer que ela é como espada de dois gumes. Ela é como espada. Ela não é como um abanadorzinho. Ela é como espada. Ela não é como um cafuné, como um chamego. A palavra é como espada. Jesus ele já vai dizer aos seus discípulos que ele não veio para trazer paz. Ele vinha trazer a espada. E é inevitável, queridos, a gente olhar para a Bíblia e a gente não ser confrontado. A gente não ter, sabe? A Bíblia não pegar e não dar uns dois tapas na nossa face. Não tem como. A gente vai falar muito sobre emoções aqui nesse texto. Emoções é uma coisa muito perigosa se você não consegue administrar bem suas emoções. As emoções, ela tem poderes assim, fora do comum, de desestabilizar, desestruturar, de transtornar, de transformar. Eu quero dar um conselho aqui para você que está me ouvindo a respeito de emoções. Principalmente emoções que são destrutivas, emoções nocivas para o corpo. Você precisa colocar para fora. Você precisa colocar para fora em que aspecto? Você precisa falar aquilo que você sente. Eu sei que a gente vive num tempo em que as pessoas que estão à nossa volta, elas não conseguem acolher as nossas emoções. As pessoas têm dificuldade de acolher com amor e com carinho aquilo que você sente, aquilo que eu sinto. Mas nós não somos diferente delas, porque a gente também tem o mesmo aspecto. Eu e você, nós temos dificuldade de acolher as emoções das pessoas de forma amorosa. Em que sentido? De o outro ter liberdade de sentir o que sente perto de você e você ouvir e acolher isso, mas com amor, com carinho, com empatia. Tá? A gente vive diante de um tribunal constante, as pessoas estão sempre apontando, julgando. Então você não pode chorar porque você é frouxo, você não pode sentir medo porque você é mole, você não pode se irritar. O tempo todo estão tentando controlar as nossas emoções. E aí, qual é o resultado disso? De repente você se vê numa situação em que você não quer falar mais, que você acaba se mutilando, você se priva de pôr para fora com medo do juízo e com medo do julgamento. E isso é uma via de mão dupla, porque nós também somos assim. Quando eu falo disso, eu falo isso nas duas mãos. Às vezes a gente, por ter dificuldade de ouvir o outro, com o olhar da graça, com o olhar do amor, de receber as emoções do outro, de maneira com que ele se sinta protegido, de maneira com que ele se sinta abraçado. Você não faz ideia como isso é libertador, de alguém poder chegar perto de você e poder falar das emoções dele, dela, de maneira com que você ouça aquelas emoções e você não julgue, você não critique. E não estou falando de que você precisa ser conivente com as emoções do outro, mas é a maneira com que você recebe, tá? Porque é de suma importância você colocar para fora algumas emoções. Por quê? Se você não coloca essas emoções a partir da fala, você está colocando o seu comportamento numa zona de risco terrível. Porque aquilo que você não falou, você vai se comportar. É um risco muito grande. Às vezes você está com raiva, está com ira, e você não fala. E aí você acha que está tudo resolvido. E qual é a tendência do corpo, do ser humano? É colocar para fora através de atitudes. Então quando eu não falo, eu coloco o meu comportamento, as minhas ações, numa zona de risco muito perigosa. Então é de suma importância você ter que falar, colocar para fora. Mesmo que talvez à tua volta não existe um ambiente tão propício. Eu gosto de falar do filho pródigo quando eu falo disso, porque nada me tira da cabeça que ele voltou para casa somente porque ele sabia que tinha um pai que iria perdoá-lo.
Porque se ele tivesse um carrasco em casa, se ele não tivesse um ambiente de perdão, se ele não tivesse um ambiente de graça, com certeza, provavelmente ele não voltaria para casa. Às vezes em nossos relacionamentos, a gente costuma falar que o outro não fala, que o outro não se abre, mas a pergunta é, você proporciona um ambiente favorável para que o outro se sinta protegido após ele expor as emoções dele? Principalmente nesse tempo dentro de casa, você precisa passar para o outro proteção. O que é isso, bispo? É ele ter a convicção que após ele colocar o sentimento dele para fora, ele vai se sentir protegido. Ele vai se sentir abraçado. E eu volto a dizer, isso não é ser conivente. É ter o ouvido, sabe, para ouvir da maneira que Jesus te ouve. Qual é a maneira que Jesus te ouve? Quando você dobra o seu joelho para fazer as suas orações. Como Jesus te ouve? Como Jesus te vê? Você pratica muitos delitos, mas quando você entra na presença do Senhor, Jesus jamais te vê como, sabe, um assassino, humilhante. Jesus, ele sempre te vê como um filho. E ele está disposto a te ouvir, está disposto a te perdoar. Então, trate com responsabilidade as suas emoções. Porque a gente vai falar sobre as emoções aqui e você vai perceber o quão danoso é, sabe, para a alma, para o espírito, você não ter esse equilíbrio. Não tente resolver as suas emoções sozinhos, sabe? Sabe aquele negócio de se auto-refazer? Não, eu sou forte, eu sou forte. Não, nós somos todos iguais. Cara, presta atenção numa coisa. Ninguém foi criado para ser forte o tempo todo. Ninguém foi criado para ser racional o tempo todo. Eu vejo Adão lá no Éden. Quando Deus entrava naquele Éden, cara, era o momento em que Adão podia expor as suas fragilidades. Era o momento em que Adão podia fazer perguntas. Era o momento em que o Adão ele estava com o Pai. Ninguém foi criado, sabe, para guardar tudo aqui dentro e depois morrer do infarto ou ter um AVC. Coloca para fora. Coloca. E eu quero me disponibilizar aqui, ó, eu e minha esposa. Tá? Se você não tem ninguém à sua volta capaz de te ouvir, eu não estou dizendo que eu sou a melhor pessoa do mundo, não. Eu quero me disponibilizar a te ouvir. Eu e minha esposa, nós queremos estar abertos para te ouvir com o ouvido da graça. Não quero te dar conselhos, eu quero apenas te ouvir, tá bom? Então, a gente precisa aprender a lidar com as emoções. A gente quando olha para o texto, e vamos começar, se prepara aí. Coloca aí os equipamentos de proteção, porque o chicote vai começar a pegar nas beiras aí. Deixa eu te localizar aqui na história. Davi, ele está habitando numa terra que foi dada a ele por um rei filisteu chamado Aques. Davi, depois de muitos anos de ser perseguido por Saul, Davi fugiu para o deserto, Davi fugiu para o templo, Davi fugiu para a cidade, Davi fugiu para um monte de lugar e Saul estava o tempo todo atrás dele. Davi meio que se cansou, tá? E eu nem quero entrar no mérito aqui se ele estava certo ou errado. Mas Davi está cansado. E aí o que ele faz? Eu vou para um lugar onde Saul não vai atrás de mim. E ele vai e ele decide fazer uma aliança com Aques. Ele decide servir o rei filisteu. Ele chega lá com aqueles 600 homens, suas famílias, seus filhos, suas mulheres, e ele decide habitar ali. E o rei vê nele grande valor, porque afinal de contas, Davi tinha muita coisa para oferecer, né? E a gente é assim, quando a gente tem muita coisa para oferecer, até os nossos inimigos, né, eles vão olhar para nós com um olhar de cautela, né? Eles não vão te subestimar. E aí Davi chega naquela terra, a cidade real dos filisteus era muito pequena para comportar Davi e o rei Aques, então Davi pede para ele uma terra. E aí o Aques vai lá e dá Ziclag para ele morar. Davi esteve com Aques durante 1 ano e 4 meses, aproximadamente, segundo o relato bíblico.
E Davi, ele nunca foi contra o povo de Israel, apesar de estar no ambiente filisteu. Então ele dizia para Aques que ele ia atacar o sul de Judá, mas na verdade ele estava dando cabo dos amalequitas, daquele povo que Josué não extinguiu quando entrou em Jericó. Ele estava pegando essa gente aí. Então ele estava sempre ocultando essa verdade. Só que chegou um dia que o rei filisteu iria sair em batalha. E eu estou criando um contexto aqui para você entender o que eu quero falar. Tenha um pouquinho de paciência. Ele iria sair em batalha contra Saul e contra o exército de Israel. E Davi decidiu ir junto com ele. Decidiu levantar a espada contra o seu próprio povo. No meio do caminho, os príncipes filisteus olharam que Davi estava lá, apesar do rei ter a lealdade de Davi. Os príncipes falaram: não, esse homem não pode ir conosco. Vai que no meio do campo de batalha ele decide se opor a nós e aí o nosso inimigo vai se tornar mais forte. Resultado, o rei Aques fala para Davi: volta para tua casa, cara. Essa batalha não é tua. Davi volta, e quando ele volta para a terra dele, o que ele vê? Ele vê que Ziclag foi saqueado, os amalequitas entraram e tocaram fogo em tudo, sequestraram as mulheres, destruíram tudo e levaram aquele povo cativo. Esse negócio é muito terrível, porque eu estive essa tarde analisando sobre alianças que nós costumamos fazer, e isso é muito perigoso. É muito perigoso com quem você decide se aliar. E o que é um aliado? Aliado é alguém que decidiu caminhar com alguém em rumo ao mesmo destino, ao mesmo resultado. Preste bem atenção nisso. O Davi, ele de certa maneira se aliou com o rei dos filisteus. Ele estava numa terra que não deveria ser a dele, servindo a um rei que não deveria ser o rei dele. Independente das circunstâncias, ele se aliançou com o inimigo. E no meu ponto de vista, essa aliança é uma aliança errada. E presta atenção numa coisa, porque toda aliança errada vai gerar prejuízos na tua vida. E sabe o que é terrível nesse texto? Presta atenção numa coisa. Davi não tem, ele não sofre na mão daquele que ele se aliançou. Davi não tem perdas junto ao rei filisteu. Mas presta atenção numa coisa, entenda o que eu vou dizer. Vamos pensar assim, 1 ano e 4 meses. Davi está pensando: olha, eu me aliei com o filisteu e minha vida está tranquila, e minha vida está normal. Esse cara nunca fez nada de mal a mim. E aí está um grande problema, porque às vezes alianças erradas na tua vida, a pessoa a qual você está aliado, preste bem atenção que o Espírito Santo quer falar com você. A pessoa a qual você está aliado não está te oferecendo nenhum prejuízo. Bispo, realmente a pessoa que eu estou aliada, ela aparentemente não me oferece nenhum prejuízo. Então onde está o problema? Olha o problema de Davi. O rei Aques não está oferecendo nenhum prejuízo a ele, mas porque ele está junto com Aques num determinado lugar que ele não deveria estar, ele está sofrendo outros tipos de prejuízos. Momento de reflexão. Pare para pensar agora. Pare para refletir agora. Porque às vezes essa aliança não está gerando prejuízos, mas faz uma visão panorâmica do restante da tua vida. Você se aliançou com uma pessoa que de repente não é de Deus, que não é da vontade de Deus. Você se aliançou com uma pessoa que aparentemente não oferece nenhum perigo. E aí você fala: essa pessoa é boazinha. Essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, mas não é filha de Deus, não é serva do Senhor. E talvez você vai dizer assim: bispo, existem muitas pessoas que não são cristãs, mas têm muito mais caráter do que quem é crente. Pera aí que eu já te explico. Porque às vezes você entra em algumas alianças que aparentemente são saudáveis, porque essa aliança em si não te gera prejuízo. Mas eu te convido hoje a fazer uma visão panorâmica do restante da tua vida.
Porque talvez essa aliança esteja bem, mas talvez outras áreas da tua vida estão sendo defraudadas. E talvez o motivo dessas perdas estão sendo justamente essa aliança que você fez, e aí fica difícil de você perceber isso. E eu quero te dar esse entendimento hoje, porque o rei Aques não ofereceu nenhum prejuízo a Davi, mas porque ele estava aliançado a Aques no momento, numa batalha junto com Aques, a terra dele é invadida, os filhos dele são levados cativos, as mulheres dele são levadas cativos, e aí você precisa tomar cuidado com uma coisa. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem bons costumes. E aí tem um Provérbios que vai dizer, Provérbio 13, 20, que aquele que anda com sábios se torna sábio. Logo o provérbio me dá margem para fazer o oposto. Concorda comigo? Salmo 115 vai falar a respeito dos deuses feitos por mão de homens. Não falam, não ouvem, têm mãos, mas não apalpam. Lá no último verso, praticamente, no verso 8, o salmista vai dizer que tornem-se como eles, os deuses, todos aqueles que se relacionam com ele, que neles confiam. Torne-se como? Aquilo que você se alia, faz aliança, você acaba absorvendo características dessas pessoas. E isso é perigoso. O que eu estou dizendo aqui para você? Bispo, significa então que eu não posso me relacionar com ninguém. Não estou falando disso. Mas às vezes você pega a tua vida santa e une junto com uma vida que não é tão santa assim, ou não tem santidade nenhuma, e vocês decidem caminhar na mesma estrada, rumo ao mesmo objetivo. Isso pode ser uma aliança perigosa. Muito perigosa. E talvez as perdas, os prejuízos não estão nessa aliança em si, mas estão em outros ambientes da tua vida. Eu espero que você consiga entender essa palavra. Então o rei Aques, por si só, não está oferecendo prejuízo a Davi. Mas Davi está tendo outros prejuízos. E é sobre isso que eu quero que você pense nessa noite. O que é essa aliança? O que é essa amizade? O que é esse relacionamento? É meu amigo desde a infância. Ele é assim mesmo, sabe? Ele não tem um bom caráter, ele não tem isso. Mas eu amo ele, eu não sei o quê. E a gente anda junto, se relaciona. Gente, você precisa tomar cuidado com isso. Precisa estabelecer limites na tua vida. Os limites da tua vida são o que irão proteger a tua vida, o que vão proteger a tua casa. O texto segue. Davi chega naquela cidade e o que ele vê, o cenário que ele vê, gera nele o que? Tristeza e choro. E queridos, presta atenção numa coisa: chorar é natural, ter tristeza é natural. Nós vamos chorar, irmãos. Nós vamos ter tristezas, nós vamos passar por lutas, vamos passar por tempestades, nós vamos passar por dificuldades. Pelo amor de Deus, entenda isso, você vai passar por sofrimento, irmão. Tem um tipo de gente por aí que ensina que o evangelho vai te livrar das tristezas, que o evangelho vai te fazer feliz. Querido, presta atenção numa coisa. A finalidade do evangelho não é fazer com que eu e você venhamos nos sentir felizes. Agora você vai ficar assustado, né, com essa palavra. A finalidade do evangelho não é te livrar de tristezas. A finalidade do evangelho não é te livrar da ansiedade. Porque também, se fosse para te livrar da ansiedade, Pedro não iria dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Se fosse para te livrar de tristeza e de aflição, Jesus não iria falar, no mundo tereis aflições. O propósito do evangelho não é te colocar dentro de uma bolha, para que você não seja tocado por nada, para que você não seja atingido por nada. O propósito do evangelho não é te fechar dentro de um quarto, para que nenhum mal chegue.
Presta atenção numa coisa, quando eu olho para o Evangelho, irmãos, eu vejo algumas coisas que o Evangelho faz comigo. O propósito do Evangelho, você sabe qual é um dos propósitos do Evangelho? É nos fazer sábios. O Evangelho te faz sábio. O Evangelho te faz maduro. Evangelho te faz experiente, Evangelho te faz prudente, Evangelho faz com que eu e você sejamos capazes de reconhecer emoções penosas e difíceis. O Evangelho te dá essa maturidade, te dá essa experiência. Quando essas emoções penosas vêm sobre a tua vida, você tem a capacidade de ter a compreensão do que elas são. Você tem a capacidade de aceitá-la como parte de experiência de uma vida completa. Escuta uma coisa, uma vida completa, ela tem tristeza, ela tem dor, ela tem ansiedade, ela tem sofrimento. E o Evangelho te dá maturidade, te dá experiência para você entender esses momentos na tua vida. O Evangelho, aleluia, te dá força, te dá coragem, faz com que você olhe para essas circunstâncias de forma equilibrada. O Evangelho não é para te afastar isso. O Evangelho faz você reconhecer que essas dificuldades são temporárias na tua vida. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses, acho que no capítulo 4, e ele vai dizer que ele aprendeu a estar em qualquer ambiente, a viver qualquer circunstância. Sabe o que eu aprendo? Que o Evangelho, ele não está aí para você fazer você se sentir bem. Tem gente que fala assim, eu sirvo a Jesus porque eu quero me sentir bem, eu quero ter uma família equilibrada, eu quero fugir dos perigos da vida. Eu faço campanha, oração, para que eu me sinta bem. Eu quero uma igreja que eu me sinta bem. Eu quero isso, eu quero aquilo. Ei, sai desse mundinho do Teletubbies, cara. Desculpa. Eu vejo Paulo falando essa palavra. O Evangelho não é para você e eu nos sentirmos bem. O Evangelho está aí, a proposta do Evangelho é fazer com que você sinta tudo de forma equilibrada, de forma, aleluia, cheia de graça. O Evangelho veio para fazer você sentir tudo, não é para fazer você se sentir feliz, não é para fazer você se sentir bem, não é para você se sentir emocionado, é para você sentir tudo de forma equilibrada, corajosa, madura. Nós precisamos entender essa maturidade. Por que você serve a Deus? Porque Jesus me faz eu me sentir feliz, Jesus me... Balela, irmão! Balela! É só você abrir Mateus capítulo 5 e você vai falar, você vai dar de cara, Jesus falando, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados quando forem injuriados e perseguidos e falarem mentira ao teu respeito. Sai desse mundo, desse evangelho que você criou para você mesmo. O evangelho vai te fazer maduro, o evangelho vai te tornar experiente, o evangelho vai fazer você crescer, cara. Sair dessa infantilidade de querer que Deus leve para bem longe de você. Tira para bem longe de mim toda essa tristeza. Irmão, você vai sentir tristeza, é inerente à vida, cara. Agora, quando eu olho para Davi, eu começo a aprender algumas coisas em relação ao momento em que ele está chorando. Esse texto é assim, é maravilhoso. Sabe por quê? O texto no versículo 4 vai dizer assim, que Davi chorou até não ter mais forças. Só que o texto vai dizer assim, Davi chorou até não ter mais forças. Mas não para aí. Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Sabe o que eu aprendo nesse momento? Davi é um cara que, assim como o apóstolo Paulo, aprendeu a gerenciar suas energias. Eu não sei se você consegue enxergar isso comigo aqui dentro dessa palavra. É como se Davi dissesse assim, olha, a força que eu tinha para chorar, acabou.
a energia que estava reservada em mim para esse determinado tipo de coisa, terminou. Então agora, porque você olha para o texto, a força para chorar acabou. Mas Davi tem força para se fortalecer em Deus. Davi tem força para entrar na presença de Deus. Davi tem força para orar. Davi tem força para correr atrás do prejuízo. Davi está dizendo assim, olha, a força para chorar é essa aqui. Essa energia que eu tenho para chorar. Essa energia que eu tenho para chorar. E eu não vou gastar... Deixa eu te falar uma coisa sobre esse gerenciamento de energia. Agora, a gente precisa entrar nesse ambiente aqui. Você tem um dia inteiro, né? 24 horas. Normalmente, em tese, a gente dorme 8. A gente dorme demais, não é? Se você viver 75 anos, aproximadamente 25 anos você passou dormindo. Isso quem dorme 8 horas, tá? Agora, você, quando acorda, você precisa entender que você tem que gerenciar as suas energias. Isso vai gerar equilíbrio em você. Davi está dizendo, eu tinha uma quantidade certa de energia para chorar. Acabou essa energia. A força que eu tinha para chorar acabou. Eu não vou chorar mais. Porque eu não vou queimar energia de trabalho em choro. Presta atenção, você pai de família. Não queime energia que é para passar com a sua família trabalhando. Esposa, não queime a energia que é do teu marido, que é dos teus filhos no lar. A gente precisa aprender a gerenciar melhor as nossas energias. Sabe por quê? Você sabe por que a gente não consegue dar conta das coisas? Sabe por que a gente não consegue fazer grandes realizações na nossa vida? Porque a gente gerencia mal. Você pega energia que deveria ser dedicada a Deus e você oferece a outra coisa. Você pega a sua energia que deveria ser dedicada à tua família e você oferece a outra coisa. Você pega a energia que deveria ser direcionada para si próprio e você oferece a outra coisa. Como que você vai ter equilíbrio? Eu olho para esse texto e eu consigo enxergar isso. Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Davi falou, chega. A força que eu tinha separada para empreender nisso, eu já empreendi. Eu não quero mais. Decidi. O resto do tempo que eu tenho é para eu fazer outra coisa. O resto de energia que eu tenho é para eu fazer outra coisa. Davi não está disposto a deixar um dano emocional se tornar um trauma psicológico na vida dele. O problema é que a gente pega um dano emocional na nossa vida e a gente dá tanta atenção para ele. Presta atenção nisso. Você pega um dano emocional na tua vida, você despende tanta energia nele, você dá tanta atenção para ele, você foca tanto nele que se torna um trauma. Se torna um trauma psicológico na tua vida. E um dano emocional é fácil de você fechar a porta dele. Você diz, acabou, terminou, encerrou, vida que segue, bola pra frente. Agora, quando se torna um trauma psicológico, você começa a nutrir a sua mente de um monte de bobagem. De repente, você tem a sensação que você é fraco demais. De repente, você tem a sensação que você é incapaz. De repente, você tem a sensação que você está com defeito de fábrica, que você não serve para nada. De repente, você tem a sensação de que você é perseguido por todo mundo, ninguém te ama, porque um trauma psicológico se instaurou dentro de você, porque você pegou um dano emocional e você despendeu energia mais do que ele merecia. Avalie as emoções da tua vida. Não gaste energia com elas além daquilo que elas merecem. Não gaste energia com pessoas destrutivas. Não gaste energias com pessoas que não te valorizam.
Não gaste energia com aquilo que não promove a paz, com aquilo que não promove o amor, com aquilo que não promove a graça. Não gaste energia com aquilo que não promove saúde espiritual, saúde emocional. A pergunta do Espírito Santo hoje é: com o quê você está gastando energia nesse exato momento? Com o que você está gastando os períodos da tua oração? Com o que você está gastando o teu tempo de jejum? Deu até calor agora. A pergunta para nós é essa. Você chega diante de Deus cheios de demandas, pedindo a Deus que resolva a tua vida, mas com o que você tem gastado o seu tempo? Davi falou: o que eu tinha de energia para gastar com esse momento de lágrimas, eu gastei, acabou. Outra situação, quando Davi perde o primeiro filho com Betseba, ele passa jejuando e orando, daqui a pouco o menino morre, aí ele se levanta, toma banho, troca roupa, faz de tudo, aí a pessoa olha para ele assim: ué, engraçado, tava chorando até agora e daqui a pouco mudou da água pro vinho, não tem coração não? Ele fala: não, o tempo de eu chorar era aquele, o tempo de eu me lamentar era aquele, passou, acabou, vida que segue, cara. A gente gerencia mal a nossa vida e depois a gente quer que Deus resolva os nossos problemas. Nesse exato momento você está gastando tempo, vida, lágrimas com algo que você não deveria gastar. Nesse exato momento você está gastando tempo, sofrimento com pessoas que você não deveria gastar. Paulo olhou para uns caras lá na igreja de Corinto, sabe? E mandou entregar Satanás, velho. Porque não tinha mais jeito, não tinha palavra. Abrir mão. Deixa eles viver da maneira que eles querem. Isso nos consome, irmãos. Deixa eu seguir. Porque eu vou falar uma coisa agora que tem gente que vai embora da live. Sabe? Eu vou falar uma coisa agora que tem gente que vai embora. Deu até calor. Deixa eu tirar a blusa aqui, que eu tô pegando fogo aqui já. Tem gente que vai embora. Sabe por quê? A gente vive num ambiente hoje que as pessoas querem viver de autoajuda, tá? As pessoas não querem Deus. As pessoas querem um guru espiritual, sabe? Para nutrir ela nos momentos de aflição. As pessoas não querem se relacionar com Deus. As pessoas não querem, sabe, ter compromisso com o evangelho, com a verdade. As pessoas não estão preocupadas em saber o que Deus requer delas. As pessoas estão preocupadas em saber o que Deus pode fazer por elas. E isso é terrível. Isso é terrível. As pessoas estão usando Deus, pastores usando Deus, ovelhas usando Deus. Estão usando Deus e não se permitem serem usadas por Ele. Deixa eu ler um versículo aqui com você, ó. Olha só. Presta atenção. Versículo 8. Olha o versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa, alcançá-lo-eis? E lhe disse, Deus respondeu a ele. Antes de Davi fazer essa consulta, ele mandou chamar o sacerdote, mandou o sacerdote trazer o éfode, preparou aquela coisa toda, entrou na presença de Deus, sabe? E aí Deus respondeu ele. Agora, deixa eu te falar um contraste em relação a isso. No capítulo 28, no versículo 6, eu vejo Saul tendo a mesma atitude de Davi. Versículo 28, capítulo 28, versículo 6 diz assim: e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Saul, ele ainda tinha ferramentas e utensílios sagrados. Saul, ele ainda tinha à disposição deles recursos sagrados. Já já você vai entender o que eu estou querendo dizer.
Ele tem recursos sagrados, mas Deus não responde ele. Ele tem ferramentas sagradas, mas Deus não responde ele. Ele tem utensílios sagrados, mas Deus não responde Saul. Sabe por quê? Não adianta você ter recursos sagrados, não adianta você ter ferramentas sagradas se você não tem comunhão. Não adianta você fazer orações se você não tem comunhão. Não adianta você fazer propósitos se você não tem comunhão. Não adianta você fazer campanha se você não tem comunhão. Não adianta, não adianta. A gente vive num tempo, por que tantos falsos profetas? Hoje eu estava ouvindo uma conversa. Sabe aquele momento que você chega no estabelecimento, alguém está falando uma conversa de religião, o seu ouvido já persegue? E as pessoas falando de como existem aproveitadores da fé. Você sabe por que existem tantos aproveitadores da fé? Sabe por quê? As pessoas querem fazer usos dos recursos sagrados, mas não querem se relacionar com o Deus do sagrado. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta você fazer uso do recurso sagrado se você não tem comunhão com Deus. O Saul tinha à disposição dele um trono, ele tinha até sido chamado, ele tinha todos os recursos sagrados diante dele, mas se tinha uma coisa que o Saul não tinha, era obediência a Deus e comunhão com Deus. Não pense que você é bonitinho, porque você tem um dom, porque você profetiza, porque você canta, porque você prega, porque você é alguma coisa, porque você não é nada, cara. Não pense que você fala bonito, ou que Deus falou através da tua boca que é alguma coisa, porque isso não significa nada. Você pode ter todos os recursos do sagrado, você pode ter uma igreja, você pode ter uma Bíblia, você pode ter um terno, uma gravata, mas o que Deus quer de nós é comunhão. Tem pessoas por aí que ficam se autopromovendo. Deus me usa, eu sou vaso, eu sou profeta. Ah, cara, vai te catar, irmão. Me desculpa. Paulo vai dizer para que ninguém se glorie diante dele. Ninguém se glorie diante dele. Ninguém se glorie diante dele. Vem falar para mim, eu sou profeta. Ai, eu sou ungido. Você é ungido do quê, cara? Eu sou ungido, não toca no ungido, não toca não sei aonde, não toca no quê. Já vai sair aquela que minha esposa não gosta. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está me ouvindo aí. Deus não quer que você, sabe, construa altar para os utensílios sagrados dele. Deus não quer isso. Deus não quer que você pegue os recursos sagrados e construa um altar para recurso sagrado. Porque tem gente que pega o dom e coloca num altar e tira Deus de lá. É desse jeito mesmo. Tem gente que dá tanto valor a propósitos e campanhas, a subir no monte, sabe? Mas de fato não se estabelece uma relação com o divino. O Saul mandou trazer tudo. Deus não falou com ele, não fala. Deus fala através de sonho, fala, mas não falou com ele. Deus fala através do Urim e do Turim, fala, mas não falou com ele. Deus fala através dos profetas, fala, mas não falou com ele. Por quê? Porque Deus quer relacionamento. Não pensa você que na hora da aflição, eu vou pegar a ministração do bispo e eu vou ouvir porque falou muito. Não, Deus não quer só isso de você, não. Deus não quer só isso de você. Deus quer mais de você. Deus quer que você esteja preocupado. Preocupado, essa é a palavra. Deus quer que você se preocupe com o que Ele requer de você.
Deus quer saber, Deus quer que você se preocupe, que você vá até Ele e você diga para Ele: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Você pensa que Deus quer você pregando apenas? Você pensa que Deus quer você no altar? Tem tanta gente besta que fala por aí: ai, estão tentando matar o meu chamado, estão tentando matar não sei o quê, o homem fica me embarreirando. Ah, vai se lascar, cara. Quando eu falo isso, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou colocando a soberania de Deus em xeque. Quer dizer que Deus é mais poderoso do que o homem para fazer alguma coisa que Ele quer na minha vida? Ah, para, né? Faça-me o favor, cara. Ai, que o homem me persegue. Persegue nada, rapaz. Eu tenho testemunho de uma pessoa que está, inclusive, nos assistindo aqui. Estão perseguindo ela faz anos no trabalho dela. Faz anos que estão perseguindo ela. E ela só é promovida. Por quê? Porque Deus quer ela lá. Se ela não estivesse lá, Deus não é, porque Deus não queria mais, cara. Literalmente isso. A gente tem que parar de atribuir ao outro, ao homem, os obstáculos da nossa vida. Deus é soberano. Deus não quer que você fique se relacionando, sabe? Ai, é o meu departamento, é o meu ministério, é o não sei o quê. Eu tenho zelo pela casa do Senhor, tem zelo pela casa do Senhor, mas não tem zelo pela tua esposa, não tem zelo pelos teus filhos. Ai, eu tenho zelo pelas coisas de Deus. Ah, querido, vida de santidade começa dentro de casa, vida de honra começa dentro de casa. Vida espiritual, tem muito mais espiritualidade em você acordar de manhã, lavar a louça, preparar café dos teus filhos, do que você entrar dentro da igreja e ficar falando em línguas, cara. Tem muito mais espiritualidade em você honrar a tua esposa do que você subir no altar e pregar meia dúzia de teologia. Tem muito mais espiritualidade em você cuidar dos teus filhos, em você amar os teus filhos, do que você se ocupar no serviço da igreja. Vem com essa espiritualidade barata pra cá, essa espiritualidade que não tem teologia nenhuma. Ai, eu sou espiritual. Por que você é espiritual? Porque eu subo no monte, porque eu faço jejum. Ah, te catar, rapaz. Tem muito mais espiritualidade da maneira que você se comporta dentro da tua casa, da maneira que você trata a tua família, da maneira com que você trata os teus filhos, da maneira com que você fala com teu esposo e com a tua esposa, do que a espiritualidade que você desfila na igreja. Tem muito mais cristandade. Desculpa falar isso. Sabe por quê? A gente pegou todos os recursos sagrados e a gente acha que o recurso sagrado é Deus. E não é, querido. Não é. Você precisa entender isso. A espiritualidade começa longe do templo. A espiritualidade começa longe do templo. É tanto que o sacerdote no tempo do templo, se ele fosse considerado impuro, ele não podia entrar para servir. E o que a gente está fazendo hoje? A gente vive uma vida desgraçada lá fora. E depois entra dentro da igreja para servir, achando que Deus está lá. Sabe? Para. Volta para cá, volta para a terra. Não entra nessa conversa desses caras aí, não. Sabe? Porque quando você está se relacionando com o sagrado, você tem sempre que dar alguma coisa. Porque Deus não te dá por aquilo que você faz, Deus te dá por misericórdia. Agora, quando você se relaciona com o sagrado, sabe, aquilo que os homens dizem que é sagrado, quando você se relaciona, que tem o óleo disso, que tem a água daquilo, que você tem sempre que pagar alguma coisa. Quando é com Deus, não, porque Deus te abençoa pela misericórdia que Ele tem. Deus não te abençoa por aquilo que você, entre aspas, faz, não. A decisão de Deus de te abençoar e de me abençoar está nele. Simplesmente nele. Quando você se relaciona com essas coisas, você tem um preço a pagar. Por que os falsos profetas ganham força? Faz um voto. Faz tanto. Faz aquilo. E tem gente que vai atrás. Por quê? Não quer se relacionar com Deus.
Porque quando você se relaciona com Deus, Jesus só fala assim, ó, vinde a mim, você está cansado? Eu vou aliviar vocês. Amém. Davi ficou angustiado. Minha hora está acabando. Davi fica angustiado. E eu quero pegar um pouquinho nisso aqui, falar sobre angústia. Porque essa angústia, de tempos em tempos, ela tá nos acometendo, ela está vindo sobre a nossa vida. Angústia, todo mundo aqui passa por angústia. Todo mundo aqui enfrenta angústias. Todo mundo aqui passou, passa, está passando ou vai passar por um momento desse. Agora, lembre do que eu falei, que o Evangelho veio para me trazer maturidade, que o Evangelho veio para me trazer equilíbrio, que o Evangelho veio para me fazer entender essas angústias e passar, atravessar ela. Eu vejo o Davi angustiado, mas a angústia do Davi não é uma âncora na vida dele. A sua angústia não pode ancorar o seu barco, querido. Você não pode parar nela. A sua angústia não pode te travar no meio do caminho. E a gente tem por hábito ficar angustiado e permitir que essa angústia pare a nossa vida. Você quer ver outra coisa? A angústia de Davi não deforma ele. Ele está angustiado. Ele está com a tristeza da alma. Mas isso não deforma ele. Ele está angustiado, mas ele se levanta. Ele se levanta e ele chama o Abiatar e ele vai orar a Deus. E ele reúne seus homens. E ele fala, vamos atrás. Ele está angustiado, mas ele não perdeu a liderança. Ele está angustiado porque os homens estão pensando em apedrejar ele. Ele fala, não, eu estou angustiado, mas eu ainda sou líder. Ei, querido, querida. Não deixa a angústia tirar a tua identidade. Você pode estar angustiado hoje, mas você ainda é o chefe dessa casa. Você ainda é o pai dessa família. Você pode estar angustiada hoje, mas você ainda é a mãe desses filhos. Você ainda é a esposa desse lar. Você pode estar angustiado hoje, mas você ainda é o provedor dessa casa. Não permita que a angústia te deforme, roube a tua identidade. Davi estava angustiado, os homens tentaram fazer o motim, ele se levanta, ei, eu ainda sou o líder aqui. Eu ainda sou o chefe aqui. Eu ainda estou adiante, eu ainda estou à frente. Eu não posso deixar que a angústia me prostre, me coloque numa cama e eu fique ali ruminando a angústia. Sabe algo interessante que eu acho de Davi em relação à angústia? Davi, ele está sentindo a angústia, sabe? Ele está sentindo a angústia. Ele está angustiado. Escuta bem isso aqui. Davi está sentindo a angústia. Mas sabe algo fantástico que eu vejo em Davi? Davi, ele sente a angústia, mas ele não dá voz à angústia. Vou dizer de novo. Davi sente a angústia, mas não dá voz à angústia. Como assim, bispo? Davi está angustiado, está servindo a angústia, mas ele não deixa que a angústia fale a respeito do futuro dele. Davi está sentindo tristeza, Davi está sentindo medo, mas quando ele quer consultar sobre o futuro, está no texto, ele vai falar com Deus. Não dê voz à sua angústia. Não deixe que a sua angústia fale coisas a respeito do teu futuro. Não permita que a angústia diga o que vai acontecer no teu amanhã. Davi está angustiado e em determinado momento, talvez a angústia comece a gritar dentro da alma dele. Não, você não vai falar não. Quem vai falar sobre o meu futuro aqui é Deus. Vem cá, Abiatar, traz o sacerdote, coloca o sacerdote, pega o éfode, aquilo que eles usavam para falar com Deus. Senhor, a minha angústia está tentando falar coisas sobre meu futuro aqui, mas eu decidi não dar voz a ela. Fala você, Senhor, sobre o meu futuro. Você precisa aprender isso. Não dê voz à sua angústia. Não permita que a sua angústia fale sobre aquilo que está por vir. Bota ordem nessa bagunça. Não deixe que a angústia... Querido, o Davi é um homem segundo o coração de Deus e ele está sentindo angústia. Sabe o que eu estou querendo dizer? Você vai sentir angústia. Eu vou sentir angústia. E eu estou aprendendo com esse cara. Angustiado, normal. Agora, quando a angústia quiser ter voz dentro de você, não, aqui você não fala.
Cara, eu vou te sentir, eu vou passear com você, eu vou entrar aqui no meu momento de tristeza, tá? Mas você não tem voz dentro de mim. Quem fala sobre o meu futuro é Deus. Vem cá, vamos falar sobre... Você quer ver outra coisa que Davi faz? Davi não permite que a angústia fique falando mal dele a respeito do passado. Ah, se eu fosse você agora, até levantava do sofá. Sabe por quê, irmão? Sabe quem fala mal de você? É você mesmo. Davi não dá voz à angústia nem para o futuro e nem para o passado. Porque quando Davi chega diante de Deus, ele não fica com aquele discursinho. Ai, Senhor, por que entraram aqui? Por que tu não prometeu? Por que não sei o quê? Por que tu não protegeu? Por que tu não fez isso? Por que tu não fez... Não, Davi não dá voz à angústia dele nem pro passado e nem pro futuro. Sabe por que a angústia entra na tua alma? Olha só, se de repente fosse eu no lugar de Davi. Poxa, cara, por que você saiu de Ziklag? Por que deixou sua esposa sozinha? Por que você deixou... Por que você fez essa burrada toda? Por que não sei... Não deixa a angústia. Não dê voz à angústia pro teu passado, pra ela ficar falando que você é um miserável, pra ela ficar falando pra você que você fez tudo errado, pra ela ficar falando pra você que você deveria ter feito de outra maneira, que você... Não, sai desse barco, cara. Coloca ela no lugar dela. A gente costuma ouvir a angústia. Para pensar, querido, quantas noites você sentou ou deitou na sua cama, pôs a cabeça no seu travesseiro e ela começou a falar coisas do teu passado e ela começou a prever o teu futuro. Não deixa a angústia prever o teu futuro. Não deixa a angústia falar mal do teu passado. Angústia é para sentir. Sente a dor, sente o pesar, mas ela não é âncora para a tua vida. Não permita isso. E eu quero terminar essa mensagem. Eu quero terminar essa mensagem com uma coisa fantástica em Davi, cara. Fantástico. Por isso que eu falo que o Evangelho veio para trazer maturidade, irmãos. O Evangelho não veio para trazer felicidade, veio para trazer maturidade, veio para trazer experiência. O Evangelho não vem esse negócio para te proteger. Não, o Evangelho vem gerar crescimento em você. Olha o Davi. Olha só o Davi. Olha esse cara. A pergunta é, quem é que queria apedrejar ele? Quem queria apedrejar ele? Não foram os amalequitas, queridos. Não foram os filisteus. Quem queria apedrejar o Davi no texto? O Davi iria ser apedrejado pelos amigos, pelos homens que estavam com ele. Esses homens eram capazes e foram capazes de dar a vida por Davi. Mas nesse exato momento, Davi está correndo o risco de ser apedrejado por eles. Cara, olha que maturidade desse rei, cara. Davi está correndo o risco de um motim e de ser apedrejado pelos companheiros dele. Eu acho demais que Davi não permite que a angústia faça dele uma vítima. Davi não se vitimiza. Não. Davi não permite que se faça... Poxa, esses caras... Olha o que eu fiz por eles. Agora eles estão querendo me apedrejar. Eu conduzi eles até aqui. Eu abençoei eles. Não, Davi não permite que a angústia faça dele uma vítima. Esse cara é um cara a ser seguido. Ele vai ser apedrejado pelos companheiros. Eles estão falando, vamos apedrejar ele, vamos apedrejar ele. Sabe o que eu acho demais em Davi? A maturidade de Davi leva a ele ter compreensão do momento que os amigos estão enfrentando. Amigos, companheiros. Sabe o que Davi está dizendo? Esses caras, nesse exato momento, estão tentando me apedrejar, mas eu tenho uma aliança com eles, eu tenho uma história com eles. Eu já vou chegar no cerne do que eu quero falar aqui.
Davi está naquele momento assim, não, eles estão irritados agora porque perderam esposa, perderam filhos. Por isso eles estão querendo me apedrejar. Mas eu tenho uma história com eles. Eu tenho um histórico com eles. Eu tenho uma vida com eles. Sabe o que eu acho demais? Depois que eles fazem motim e tentam apedrejar Davi, Davi se levanta e fala, olha, Deus falou comigo. Vocês que tentaram me apedrejar, eu quero que vocês venham comigo nessa batalha. Eu quero que vocês se levantem comigo e nós vamos atrás dos amalequitas e nós vamos resgatar os nossos filhos e esposas. E eu vou liderar vocês. Vocês quiseram me apedrejar, mas eu entendo o momento que vocês estavam enfrentando. Sabe o que eu quero falar aqui, irmãos? Quanta gente na vida, a gente quebrou e rompeu aliança com essas pessoas só por causa de um momento. Nós desprezamos todo o contexto da vida dessas pessoas, tudo que elas enfrentaram conosco, todos os momentos que elas passaram conosco, e por causa do momento, deixa eu te falar uma coisa, queridos, amigos também erram. Deixa eu te falar uma coisa, pessoas que te amam também vão errar com você. Eu acho demais que o Davi não permite. Ele não permite que a angústia faça dele uma vítima. Nós precisamos amadurecer no Evangelho. Pessoas que há algum tempo agora queriam apedrejá-lo, ele não risca da vida. Olha, você queria me apedrejar, então eu não quero mais andar com você. Não, não é assim que a gente se move no reino. Não é assim que a gente se move dentro de casa. Não é assim que a gente se move em família. Eu preciso levar em consideração o contexto da nossa vida. Para pensar quantas alianças boas nós quebramos por causa de um momento que o nosso amigo errou, que ele falou o que não devia. Irmão, o reino, a vida em família é um contexto. O fato daqueles meninos terem em algum momento querer apedrejar Davi, Davi é maduro, Davi é equilibrado, Davi olha para eles e fala, eles também têm problema. Eles também estão sofrendo. Eles também estão sofrendo como eu. Não importa, eu vou resolver essa situação. Eu não vou me fazer de vítima. Eu vou correr atrás. Eu vou manter a aliança. Eu aprendo uma coisa sobre Deus, irmãos. Com Deus, sobre aliança. Deus não quebra aliança, cara. Deus não quebra aliança. Deus manda o filho para morrer por nós. Deus leva para o deserto, igual ele falou para Osés. Eu vou levar para o deserto para falar de amor com eles. Deus não quebra aliança. Deus ele dá um jeito, Deus ele resolve, Deus ele se entrega. Entenda uma coisa, existe tanta gente boa que passou na tua vida, que errou em determinado momento. Errou num momento, eu estou falando de um momento, irmão. Eu não estou falando daqueles que não têm história com você. Eu não estou falando daqueles que não têm uma vida com você. Eu estou falando daquele que por um momento ele também estava vulnerável, ele também estava, sabe, ele estava se sentindo fraco também. Ele estava também passando pela mesma dor que você e naquele momento ele errou, cara. E às vezes por causa da angústia e a dor que a gente está sentindo, a gente está arriscando todo mundo da nossa vida. Para com isso, irmãos. A gente tem que se afastar assim de pessoas destrutivas. A gente tem que se afastar assim de pessoas que querem o nosso mal. Mas pelo amor de Deus, deixa a luz de Deus brilhar dentro da tua vida. Deixa a graça do Senhor vir sobre você nessa noite. Deixa o amor do Pai te inundar. Porque quando a gente está cheio do amor de Deus, queridos, a gente vai além daquilo que a gente imagina. A gente vence inimigos que nós, sabe, nunca imaginamos que poderíamos vencer um dia. Davi chorou, Davi se angustiou, mas Davi se levantou. Porque a angústia dele empurrou ele para Deus. A angústia de Davi não empurrou ele para a revolta. A angústia de Davi não empurrou ele para o vitimismo. A angústia de Davi não empurrou ele para o sofrimento. A angústia de Davi empurrou ele para Deus. E quando a angústia empurra ele para Deus, ele fala com Deus e Deus fala com ele. E Deus não estala os dedos não, irmãos.
Entenda uma coisa, às vezes para sair do ambiente que nós estamos, a gente fica esperando Deus estalar os dedos e nos tirar de lá. Não é assim que acontece. Davi se levanta, Davi vai atrás do inimigo, Davi persegue o inimigo. Sabe o que é demais? Davi está tão cheio da presença e da graça de Deus, ele tem até sede de vingança, porque era a cultura da época. Mas no meio do caminho ele encontra um egípcio, e o egípcio está quase morto, e ele para. Sabe? Ele para por aquele que está sofrendo mais do que ele. Isso é graça, irmãos. Eu quero profetizar nessa noite que a graça de Deus que vai vir sobre a tua vida vai fazer isso com você. A angústia não vai te parar. A angústia não vai ser a âncora da tua vida. A angústia não vai fazer com que você exclua pessoas que foram saudáveis na tua vida. Não, você não vai riscar ela da tua vida, não. Porque a graça de Deus é maior do que a vida. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça. E eu posso também olhar, sabe, o pecado é aquilo que nos destrói, é aquilo que nos corrói, e Deus derrama graça e superabunda e te dá força. Davi está caminhando para fazer algo pela vida dele, mas ele tem tempo para fazer algo pela vida dos outros. Sabe o que é isso? É graça de Deus sobre a tua vida. Ah, queridos, o Evangelho é o mecanismo de Deus para nos transformar. O Evangelho é o mecanismo de Deus para nos tornar maduro. O Evangelho é o mecanismo de Deus para fazer com que o amor dele transborde da nossa vida para as outras vidas. Eu sinto a graça de Deus na nossa vida nessa noite, porque o Evangelho de Deus é isso, é transformação. O Evangelho de Deus é fazer com que você se torne alguém que consiga entender os percalços da vida, é fazer com que você, mesmo angustiado, mesmo sofrendo, não fique, aleluia, frustrado, se vitimando. O Evangelho de Deus vai fazer com que você olhe para as lutas que você está enfrentando hoje e você vai dizer como o apóstolo Paulo: tudo posso, Deus me fortalece. Eu vou sair dessa situação, porque a graça de Deus está na minha vida. Deus não está aqui para me proteger das adversidades. Deus está aqui para me fortalecer em meio à adversidade. Deus não está aqui para me livrar de tudo. Deus está para entrar comigo no vale da sombra da morte, e eu não vou temer, porque Ele está comigo. O Evangelho de Deus vai te dar crescimento, vai te dar força. O Evangelho de Deus vai te ensinar a repartir a graça que você tem com os outros. O Evangelho de Deus vai te ensinar a entender algumas coisas a respeito das pessoas, porque Davi sai com 600 homens, mas enfrenta a batalha apenas com 400, 200 estão cansados. O Evangelho de Deus vai vai fazer você entender que existem amigos, estou falando de amigos, que não enfrentaram algumas batalhas com você, não foi porque eles não queriam, não foi porque eles queriam o teu mal, é porque eles não podiam, O Evangelho de Deus vai fazer você entender isso, que existem pessoas à sua volta que vai ter momentos que elas não vão estar com você. Não é porque elas não querem, não é porque elas querem o teu mal, é porque elas não podem. Porque Davi deixou 200 cansado no ribeiro de Besor, e ele entendeu: esses homens estão cansados. Você sabe o que o Evangelho de Deus vai fazer com você? O Evangelho de Deus vai fazer: Davi, ele vai e enfrenta a batalha, recupera os filhos, recupera as esposas e tem despojos, e quando ele volta, existe uma parcela de homens que falam assim: nós não vamos dividir a recompensa com esses que estavam cansados. Mas o Evangelho de Deus te ensina a repartir e a entender. Eles estavam cansados, eles não podiam, e por isso nós vamos repartir. Sabe por quê? Quem vive o Evangelho de Deus sabe que tudo que tem vem da mão do Senhor, queridos. Essa é uma noite de celebração, essa é uma noite de restaurar alianças, essa é uma noite de você acreditar que tudo você pode porque Deus é a tua força. Essa é uma noite que também é momento de romper algumas alianças erradas que você tem na tua vida. Essa é uma noite de entender que os sofrimentos que vêm sobre a tua vida são um veículo para te fortalecer, para te fazer grande na presença de Deus. Essa é uma noite de conquistas também. Tudo aquilo que foi roubado, Deus vai te capacitar, te dar capacidade, querido, para você correr atrás, querido. Literalmente, nós somos alvo da graça de Deus. Essa é uma noite para abandonar os talismãs, queridos, sagrados. Abandone os talismãs sagrados. Não existe talismã sagrado, irmão.
Existe vida sagrada, existe vida com Deus. Ai, eu sou mais abençoado naquela igreja, eu sou mais abençoado com aquele pastor, eu sou mais abençoado por causa dessa Bíblia, eu sou mais abençoado por causa disso, eu sou mais abençoado por causa daquilo. Querido, a bênção de Deus começa de dentro para fora. A bênção de Deus não vem de fora para dentro. A bênção de Deus começa de dentro para fora. Amém. Eu quero orar com você nessa noite. Talvez você teve prejuízos grandes na tua vida. E talvez esteja tendo ainda. Eu quero orar. Eu quero orar nessa noite. E Deus vai te dar estratégias. O Senhor vai te dar estratégias. O Senhor não vai permitir que esse tempo difícil seja uma âncora na tua vida. Não. Deus não vai permitir que esse tempo difícil, esse tempo de dificuldade, pessoas que te amam, pessoas que têm uma história de vida com você, Ele não vai permitir que essas pessoas se apartem da tua vida. Nós vamos orar, porque nessa noite a palavra é essa, não importa quais foram as perdas da tua vida. O Senhor hoje diz a você, se levante, persiga, vá atrás do seu objetivo. Eu sinto graça de Deus aqui, porque Deus tem colocado diante de você um caminho de vitórias. Não pare, não pare. E quando eu falo dessas coisas, querido, eu não estou falando de que, eu perdi um relacionamento há anos atrás, eu não consigo viver mais sem isso, eu perdi um emprego, eu perdi um carro. Não, eu não quero que você se apegue ao objeto. Não se apegue ao objeto. Não se apegue a objetos. Se apegue a projetos. Não se apegue a objetos. Se apegue a projetos. Sabe por quê? Objetos estão fechados dentro de um único ambiente. Agora, projetos podem ser realizados em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Não se apegue a objetos, se apegue a projetos. Deus, nessa noite, quer que você olhe para o projeto. Não olhe para o objeto que você perdeu. Nós vamos orar. Deus quer que você se erga na força do Espírito Santo. E a graça de Deus vai te inundar. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos dê força, que nos dê ânimo, que nos dê graça. Pai, em nome de Jesus nessa noite, nós queremos te render adoração. Quantos de nós estamos atravessando momentos de choro, de angústia, de incerteza? Mas nessa noite eu profetizo a Deus, a angústia não terá voz dentro de nós. A angústia não vai determinar o nosso futuro. A angústia não vai nos contar histórias sobre as coisas que estão por vir. Nós entramos na Tua presença, Senhor. E eu quero profetizar. Quero profetizar, Senhor. Quero profetizar, ó Deus, que nós iremos viver tempos de conquista, Senhor. Que nós iremos viver tempos de livramento, Senhor. Que a Tua graça vai superabundar a nossa vida. Senhor, eu quero profetizar que desafios serão propostos a nós, Senhor. Desafio que outras pessoas, Senhor, morreram tentando. Mas nós iremos sobreviver e vencer esses desafios, Senhor. Eu quero profetizar, ó Pai, nessa noite, Senhor. Talvez existem muitos de nós aqui que estão sendo testados, ó Deus. Testados em seu trabalho, Senhor. Testados na sua vida emocional. Testados no relacionamento. Senhor, eu posso sentir no Teu Espírito que
existem pessoas que estão sendo testadas, Senhor, só para ver o quanto elas aguentam, o quanto elas suportam, Senhor. Eu vou testar ele para ver o quanto ele suporta. Eu vou testar ela o quanto ela suporta, Senhor. Mas tem uma palavra profética, Senhor, para essas pessoas nessa noite. Não tenha medo, porque Deus está com você. Aleluia. Assim como Jacó foi testado e o sogro dele propôs a ele um desafio, e o desafio mudou por 10 vezes, e por 10 vezes eu sinto Deus falando conosco aqui. Por 10 vezes Deus fez ele vitorioso. Aleluia. Por 10 vezes ele venceu. Talvez a tua vida espiritual, a tua vida emocional, a tua saúde esteja sendo tentada dia após dia, mas eu quero profetizar sim, aqui, assim como Jacó. Aleluia, Jacó foi submetido 10 vezes a desafios diferentes, mas não importa o desafio que vinha, Deus estava com ele. Eu quero profetizar na tua vida, não importa os desafios. Talvez você esteja vivendo uma sequência de desafios, talvez são desafios pós-desafios, mas em nome de Jesus eu profetizo, assim como eu profetizo também para mim, porque eu recebo essa palavra, a unção que estava sobre a vida de Jacó. Eu sinto Deus aqui, aquela palavra profética de promessa que estava sobre a vida de Jacó, guardou ele daqueles desafios, guardou ele daquele momento em que Labão queria enganá-lo. E eu quero profetizar que a palavra do Senhor está sobre a tua vida, e essa palavra vai te guardar. Não importa, eu estava ontem sentindo isso, hoje eu estou sentindo aquilo, mas o que importa, eu estou de pé, eu estou dando graça, eu estou louvando, eu estou adorando, eu estou crendo, a minha esperança não mudou. Ontem eu trabalhava em tal lugar, hoje eu estou em outro. Não importa, Deus está com você, Deus está te dando graça. Se lembre de Jacó, se lembre de Labão, se lembre, Labão queria testar Jacó, Labão queria parar Jacó, mas não adiantava, a mão do Senhor estava sobre ele. Aleluia. Não olhe para aquilo que está acontecendo. Em nome de Jesus, quero ser uma voz profética na tua vida. Não olhe para aquilo que está acontecendo, olhe para aquilo que Deus está proporcionando em meio àquilo que está acontecendo. Não sei se você consegue me entender, vou repetir. Não olhe para os percalços que estão acontecendo, olhe para aquilo que Deus está fazendo no meio dos percalços. Não olhe para as prisões que estão acontecendo na tua vida, olhe para aquilo que Deus está fazendo dentro da prisão. Não olhe para o vale que está vindo sobre você, olhe para aquilo que Deus está proporcionando dentro do vale. Deus está falando com você, Deus está falando conosco nessa noite. Aleluia. Não importa os desafios, o que importa é que Deus está fazendo o que Deus está fazendo dentro desse desafio. Aleluia. Labão mudava o salário de Jacó, mas Jacó tinha uma palavra, e Jacó tinha Deus, e Deus ia lá e mudava a circunstância. Em nome de Jesus, não deixe a angústia ser a âncora da sua vida. Não gaste tempo demais com tristezas. Não gaste tempo com quem não merece que o seu tempo seja gastado. Em nome de Jesus, receba a vida aí na tua casa, na tua família. Deus te abençoe. Quero louvar a Deus mais uma vez pela vida de todos vocês que aí estão. Nós estamos aqui com um grupo de pessoas que está nos acompanhando desde o início da live. Já estamos aqui há quase 1h30. E eu tenho certeza que você, assim como eu, sai daqui abastecido. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus te dê uma semana poderosa, cheia da graça de Deus, que Deus te nutra nesse tempo de dificuldade. Não importa o que está acontecendo, o que importa é o que Deus está fazendo diante dos acontecimentos. Tome posse dessa palavra. Talvez você não esteja na situação que você queria estar, mas eu quero profetizar, você está onde Deus quer que você esteja, vivendo da maneira que Deus quer que você viva. Ele é o seu protetor e o seu provedor. Creia nisso. Amém?
Terça-feira tem live com a Bispa Renata. E essa semana agora nós teremos culto da madrugada. Talvez vai ser um desafio, a gente não sabe como vai estar o tempo até lá, por causa do frio, mas vai ser bênção. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva. E você que tem doações a fazer, nos procure, nos chame. Tá? Como eu disse, todo domingo a gente está mais cedo na igreja. E aí, se você quiser passar aqui mais cedo e deixar aqui as doações, vai estar abençoando muitas pessoas. Por que eu falo isso? Existem muitas pessoas que nós estamos ajudando que estão preocupadas por quanto tempo vai durar a ajuda. E eu disse a elas, enquanto a comunidade nos abastecer, nós iremos também abastecer vocês. Então, não retenha. Se Deus tem tocado no teu coração, se Deus tem tocado na tua alma, não retenha. Abençoe. Abençoe, porque através daquilo que você semear, Deus vai multiplicar na sua vida. Amém? Beijo no coração. Não esqueça de compartilhar a live. Tenho certeza que vai ser bênção na vida de outras pessoas. Boa semana para você, tá? Eu deixei um link na minha página do Facebook a respeito de um projeto de faculdade que eu estou fazendo e eu queria contar com a sua ajuda, tá? É sobre diabetes, dor crônicas e saúde emocional. Você que conhece alguém que tem diabetes ou você tem diabetes, entra lá, preencha as questões lá para mim, tá bom? Você vai me ajudar muito nesse projeto, tá? Vai ser bênção para minha vida, você vai estar me abençoando. Então, se você tem diabetes ou conhece alguém, encaminha para alguém, marca alguém, tá bom? Vai ser de grande valor para mim. Deus abençoe, tá bom? Beijo no coração, beijo para todo mundo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que as misericórdias do Senhor permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, o grande amor do Pai esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Deus abençoe. Beijo no coração de todos.